Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Judas. Livro de Judas. Vou falar capítulo 1, apesar de ter só um. Então são os versos 17 a 23 do livro de Judas. E esse livro é bem facinho de encontrarmos, né, irmãos? Quem aqui já encontrou, diga amém. Tá vendo? Facinho, né? Pertinho, lido encostado com Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse. Judas, verso 17 ao 23. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna, e compadecei de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Feche os seus olhos, oremos mais uma vez. Deus, pedimos que a Tua palavra, Senhor, manifestada e lida neste momento, possa ser explicada, pregada e anunciada, a Deus, a Tua igreja que aqui está, e aqueles que estão também nos vendo pela internet, para que sejam impactados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Assim oramos, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nesse texto nós queremos falar sobre um passeio pelo futuro. E certamente quando nós falamos de futuro, alguns estão se perguntando como estará os Estados Unidos da América daqui 4 anos após esta tão falada, eleição aí de 4, 5, 6 dias ainda para definir um ganhador, e gerando muitos questionamentos sobre como foi feito o processo eleitoral, mas aqueles que defendiam o Partido Republicano com as suas ideias, ideologias, certamente estão angustiados porque foi o outro partido que ganhou. E o partido que ganhou está muito aliviado, porque depois de tanto tempo tentando, eles conseguiram. E certamente também nós, aqui em Porongatu, vamos estar nos perguntando como estará a cidade de Porongatu daqui 4 anos. Como estaremos após o prefeito ou prefeita que serão eleitos, vereadores. Então isso traz alguns questionamentos. O futuro é de fato algo que nos chama muito a atenção. Não me esqueço de um filme que eu assisti quando criança ainda, e certamente alguns aqui lembram ou assistiram, De Volta para o Futuro. 1, 2, 3 e 4, se não me engano. De Volta para o Futuro. Quem não lembra dessa série? Porque mexeu com a nossa imaginação do que é ir para o futuro, as coisas que podem acontecer. Recentemente estava assistindo uma outra série chamada Discovery, onde eles dão um salto de 950 anos no futuro e encontram realmente um futuro totalmente mudado e transformado pela tecnologia. E essas coisas chamam a nossa atenção. Em todas as épocas, os seres humanos sempre estão interessados no futuro. O que dizer Saul lá no passado, quando na ansiedade de descobrir quem é que venceria a batalha, ele peca contra Deus, irmãos. Pois ele afasta-se do campo de batalha e ele vai em busca de uma necromante, uma mulher que lia o futuro a partir dos mortos. Veja o cabimento disso. Era algo proibido. E por que ele afastou-se do grupo? Porque Deus havia proibido, não podia existir na terra de Israel nenhum feiticeiro, nenhum adivinho, nenhum agoreiro, nenhum necromante. E ele ficou sabendo que no país vizinho havia uma mulher necromante.
E ele então vai até aquela mulher, contra a vontade de Deus, sabendo que estava pecando. A mulher o recepciona, à primeira vista ela fica assustada, o rei de Israel aqui veio matar-me? Mas o rei diz, não, eu preciso saber, eu preciso conhecer o futuro. E naquele momento, a mulher diz, a quem que você quer ouvir? E ele diz, olha, eu quero falar com... Quem lembra? Samuel. Eu quero falar com Samuel. E naquele momento, um espírito. Na visão de quem narra, era Samuel, mas nós sabemos que é o diabo. E aquele espírito mente. Algumas coisas ele acerta, mas ele mente naquilo que realmente iria acontecer. Aquele homem fica desesperado, pois até mesmo aquele demônio que ali estava falando com ele na forma de Samuel, não trouxe um futuro muito bom para ele. Mesmo assim ele volta para a batalha. E o que acontece? Ele perde o seu reinado, perde a sua própria vida, ele é totalmente deixado de lado por conta dos seus pecados. Quis conhecer o futuro de uma forma totalmente errada. E hoje em dia, quantas pessoas desesperadas pela situação na qual estão vivenciando, ansiosas, vão atrás de pessoas que dizem conhecer o futuro através dos mortos também. Buscando nas mesas dos demônios conhecer a respeito daquilo que haveria de acontecer. Quando Judas escreve esta epístola, ele fala a respeito daquilo que aconteceria. Na última, ele diz aqui, na última, perdi o versículo, no último tempo, versículo 18. Interessante que está no singular. Geralmente são os últimos dias, ou os últimos tempos, mas aqui ele chama de último tempo. E por que senão ele está pensando nesse período no qual nós estamos vivendo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, como o último tempo, a última oportunidade que nós temos. E é neste último tempo que haveria um tempo de escarnecedores. O nome Judas é o nome grego de um nome muito conhecido em Israel, Judá, da tribo de Judá, daqueles descendentes de Judá. Jerusalém ficava na tribo de Judá. Um dos filhos de Jacó chamou-se Judá. E na Bíblia há pelo menos 8 Judas, que é a variação grega do nome Judá. Então um nome muito importante na época. Judas aqui é descrito como o irmão de Tiago. E se ele coloca apenas Tiago, é certo que os seus leitores, ao ler, saberia que se tratava de uma pessoa muito conhecida da igreja. E um dos Tiagos mais conhecidos da igreja era justamente o líder da igreja, Tiago, que era irmão de Jesus. Então presume-se que Judas, aqui quem escreve, era também o irmão de Jesus. Mas por uma questão de humildade, ele não se coloca, não escreve dizendo, eu sou irmão de Jesus. Mas ele prefere colocar-se como irmão de Tiago. Talvez demonstrando no seu coração humildade diante dos seus leitores, que eram majoritariamente judeus. Ele escreve para os judeus daquela época. E ao falar para os judeus daquela época, ele traz um alerta. Os perigos que aconteceriam nos últimos dias ou no último tempo. Então nós podemos dizer que ele estava falando do nosso futuro. Aquilo que era futuro para ele naquela época, hoje é presente para nós. E então nós podemos fazer essa pergunta: o que Judas disse lá no passado a respeito de nós aqui no futuro? E então, irmãos, temos um ensinamento muito importante para preservar a nossa vida, para entender os séculos nos quais nós vivemos e do qual nós trazemos esse tema, um passeio pelo futuro. Então Judas, aqui no versículo 18, ele está dizendo que no último tempo haverá escarnecedores,
andando segundo as suas ímpias paixões. Ou seja, nos últimos dias seriam em grande quantidade os escarnecedores. E o que essa palavra significa? Um escarnecedor. Quem sabe? É um zombador. Vem da palavra escárnio. Aquele que zomba de alguém. Recentemente, um dos artistas aí que muito conhecido no Brasil todo, fez a seguinte declaração: se Jesus viesse hoje, ele seria um travesti. Ele estava nada menos do que zombando da fé cristã, procurando atrair para si os holofotes, mas na verdade zombando da fé cristã, ultrajando a pessoa de Jesus. Mas calma, é isso que Judas está dizendo, que justamente nos últimos tempos seria uma época caracterizada pelos zombadores, os escarnecedores, aqueles que zombariam da nossa fé, dos nossos costumes. E hoje, acrescenta-se o fato de estarem tentando mudar os nossos costumes de uma maneira deliberada. Quando se fala em fé para com eles, eles negam a Deus. Eles não acreditam em Deus, acreditam na força personalística da ciência, na força do eu, como pessoa, como alguém que trabalha, que batalha, que consegue adquirir aquilo que é necessário para si. Então, a respeito da fé, eles negam a existência de Deus, em todas as suas formas, e para isso tentam criar e colocar outros deuses no lugar, fazendo com que os seres humanos olhem para si mesmos e se vejam como deuses. E a respeito da família, é onde nós vemos uma característica mais clara na nossa atualidade. É um povo que nega a heteronormatividade. Esse termo criado por eles para dizer da heterossexualidade como sendo uma característica da sociedade que discrimina os homossexuais. Então eles caracterizam dizendo, não, os héteros são discriminadores, eles mudam o vocabulário, estão mudando o vocabulário, estão mudando os dicionários, a força deles vai lá. Quando você pega a definição de heteronormatividade, que deveria ser apenas pessoas que se relacionam com sexos opostos, seria isso, mas acrescenta-se a isso o fato de serem também pessoas que discriminam quem se relaciona com o mesmo sexo. Então há uma mudança completa hoje na tentativa de fazer aquilo que lá os seus idealizadores no passado descreveram como a morte da família. Para eles, é necessário destruir a família, é necessário destruir a estrutura familiar. Não pode haver família nessa nova sociedade pós-moderna que se existe hoje. A família deve ser destruída. E por que muitos estão lamentando a vitória do Partido Democrata nos Estados Unidos? Porque o Partido Democrata faz parte do sistema que por trás dele está essa ideologia. Talvez não os candidatos em si, mas o que está por trás do sistema ou do Partido Democrata é justamente essa ideia: família não existe. Família é coisa ultrapassada da sua cabeça. Hoje cada um é livre para fazer o que quiser. E já é dito, quando alguns vão fazer determinados concursos e pedem lá, colocam lá sexo ou gênero, citam 52, 53 tipos de gênero, até um que chama muita atenção, o gênero fluido. O que é o gênero fluido? É aquele que não é nada, né? Ele é uma águia, ele é um peixe, ele é um homem, é uma mulher, é uma cobra, é fluido. Mas lá, num grau, para você entrar, por exemplo, numa universidade, para prestar um doutorado, já tem lá constando que existe todos esses gêneros. Porque a afirmação desses gêneros é a desconstrução da família. Não existe mais família. Seria a ideia de voltar, segundo eles, na história, como era antigamente, onde a mulher
era propriedade de diversos homens. Então ela tinha relação sexual com todos os homens da tribo. Quando ela ficava grávida, o filho não era de nenhum pai, eram de todos. É essa a ideia que eles querem trazer novamente. Só que você não vai encontrar isso em nenhum tipo de livro, às claras. Isso eles negam de pé junto, mas é esse o objetivo desse sistema que está tentando hoje em dia penetrar no mundo inteiro. E por que tem apoio de bancos, de grandes empresas, conglomerados? Porque essas pessoas, sem família, elas consomem mais. A família deixando de existir, na forma como está, elas se tornam 2, 3 vezes mais consumidores de todo tipo de produto e serviço. E significa o quê? Rentabilidade, dinheiro em caixa. E muitos aderem a essa nova visão, não por causa da ideologia em si, mas por causa dos lucros exorbitantes que vão ter no futuro próximo. Portanto, irmãos, Judas está falando da nossa época, daqueles que odeiam a Deus e daqueles que odeiam a família, daqueles que odeiam tudo de bom que existe neste mundo. Versículo 19 vai dizer que eles promovem divisões. E por que não usar de divisões? Divisões internas é a melhor forma de você obter vitória, de dentro para fora. Quando você divide o homem e a mulher, se torna mais fácil de destruí-los. Quando você divide homens com homens por questões de raça, negro com branco, se torna mais fácil de dominá-los. Se você divide as pessoas porque um é muito rico, o outro é muito pobre, fica mais fácil manter o controle sobre essas pessoas, e é isto que se pretende. Então semeia-se a discórdia, semeia-se a divisão, e nós vimos isso às claras nos Estados Unidos nesses últimos dias. Soma-se a isso a uma catástrofe mundial que é uma pandemia. Pessoas morrendo, pessoas perdendo familiares, pessoas adoecendo, emocionalmente ficam abaladas, os seres humanos ficam frágeis. E é nesse momento que surge um salvador da pátria. Alguém que diz, não, eu vou salvá-los. E quando nós estamos sendo fustigados pelo medo, nós costumamos seguir o primeiro que se dispõe a nos salvar, a nos ajudar. E assim é que se tenta uma divisão entre a sociedade, porque dividindo essa sociedade fica mais fácil destruir a família e assim tirar a fé das pessoas. É por isso que nós vemos uma geração de crianças distante de Deus. Eles estão conseguindo o seu objetivo. Ou seja, daqui a 20, 30 anos, as igrejas correm o risco de fecharem literalmente. Se as crianças e os adolescentes de hoje não forem ensinados verdadeiramente nas retas palavras de Deus, se perderão nessa sociedade multifacetária, onde será multicolorida com um monte de ideias e formas e tudo que você quiser fazer. Então, irmãos, esse é o futuro. Esse é o futuro. E que é o nosso presente hoje. Mas como? Como? E a pergunta-chave é como nós podemos viver, o que nós devemos fazer, já que nós fomos avisados por Judas lá no passado, a respeito dos nossos dias difíceis. E aqui, eu quero te convidar a se concentrar nos versos 20, 21, 22 e 23 do texto. Judas apresenta, irmãos, os nossos passos, como nós devemos viver, e ele começa, o primeiro passo dele aqui é edificar a fé, no verso 20, quando ele diz, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Nunca antes foi necessário fortalecer a fé, fortalecer a convicção, irmãos. Estamos falando de convicção, de crença, de fé. É necessário fortalecer a nossa fé, do idoso, na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, todos compartilhando e fortalecendo a fé, a qual ele chama de santíssima, a qual ele chama aqui de uma fé santa.
Esta fé que proporcionará santidade às nossas vidas e aos nossos corações. Então, como nós podemos resistir? Edificando a fé. É o primeiro passo. Veja o grande desafio que temos. Numa sociedade que corre tanto, nós não temos tempo para parar e orar. Alguns dizem que aquelas igrejas que não têm no culto de oração o seu culto mais especial, estão falidas espiritualmente, porque não estão orando, não estão buscando, não estão clamando, não estão fortalecendo a sua fé, não estão fazendo aquilo que é o próximo passo. No versículo 20, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Sim, buscando a oração como refúgio. Veja o que Paulo fala em Efésios capítulo 6, no versículo 18, ele falando a respeito da armadura de Deus, ele conclui dizendo sobre a necessidade, irmãos, de orarmos nesses tempos difíceis. Efésios 6, 18, ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele está falando de uma atitude na qual nós oramos, nós buscamos, nós clamamos ao Senhor. Veja um capítulo antes, verso 18 do capítulo 5. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A ordem é enchei-vos do Espírito. E como nós podemos encher do Espírito se não amarmos a oração? Se a oração não fizer parte da nossa vida? Não pode ser um amuleto, não pode ser também um objeto antigo, no qual nós achamos bonito. Precisa ser algo presente em nosso coração. Não podemos sucumbir à correria que nós temos hoje, aos tantos compromissos e obrigações que às vezes, indiscriminadamente, nós assumimos e perdemos aquilo que é mais precioso, que é o tempo para orarmos, tempo para clamarmos ao Senhor. Precisamos repensar, irmãos, para vencermos nesses tempos difíceis. Precisamos estar debaixo do Espírito Santo de Deus. Mas ele acrescenta, dizendo mais, no versículo 21, guardai-vos no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus. O próprio Senhor Jesus questiona, será que no último dia haveria fé sobre a terra? E ele também diz, olha, será que nos últimos dias o amor se esfriaria? De quase todos. O amor se esfriaria. Perderíamos as convicções a respeito de como nós devemos viver uns com os outros. E um dos motivos porque esse amor se esfria é porque nos tornamos cada vez mais egoístas, preocupados com o nosso bem-estar, esquecemos do nosso próximo. Pensamos mais em nós mesmos. Veja, se você estiver passando na rua, vindo para a igreja, e encontra uma pessoa talvez ali passando por alguma dificuldade, e você tem ali no seu carro, na sua moto, condição de ajudá-lo, o que você faz? Segue reto para o culto? Ou para ajudá-lo? A Bíblia diz, nem que você perca o culto, ajude essa pessoa. Não faça como o fariseu, como o levita, que passando ao lado daquele que estava ferido, passou de longe, como que ignorando, dizendo, esse não é um problema meu, é um problema de uma outra pessoa. E Jesus exaltou aquele que era um samaritano, desprezado pelos judeus, mas disse, esse agiu com misericórdia para com o próximo, ele amou. Portanto, irmãos, um dos motivos que causa esse esfriamento é o individualismo, é o egoísmo, que faz com que o amor vai se esfriando do nosso coração, e nós não conseguimos mais pagar o preço de cuidar das pessoas, porque cuidar de alguém exige esforço. Às vezes você tem que ficar mais tempo acordado, você tem que se desgastar fisicamente, você passa por preocupações, você passa por dificuldades financeiras, porque você tem que tirar do seu bolso uma nota de R$100, ou então emprestar para alguém R$1.000.
Você tem que financeiramente se dispor, mesmo sabendo, olha, talvez eu nunca mais receba esse dinheiro, amém, não vou ficar morrendo por causa disso. Mas verdadeiramente se molhar na chuva e ganhar uma corzinha no sol, por amor àqueles que precisam ver em nós Jesus Cristo. Portanto, irmãos, nós somos tendenciosos a esquecer do amor de Deus, e se não guardamos o amor de Deus, o mal penetra, nos divide e destrói a igreja. E ele continua dizendo mais: uma vez que nós preservamos este amor, versículo 21, nós devemos esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Por que esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos? Porque nesta vida nós não conseguimos fazer tudo com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. Nós precisamos de que Ele, o Senhor Todo-Poderoso, nos ajude. Quem somos nós para fazer as coisas? A capacidade não está em nós, mas a capacidade está em Deus. E certamente aqueles que assumem responsabilidade na obra do Senhor ou em qualquer lugar aí secular, ele sabe, eu estou assumindo essa responsabilidade, não é para ganhar mais financeiramente, mas eu estou assumindo essa responsabilidade para demonstrar o que Jesus Cristo faria no meu lugar, para glorificar a Deus com o cargo que Deus me deu, com a função que Deus me deu, assim que Jesus faria. E para isso, mais do que nunca, nós precisamos esperar pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em tempos de difíceis, em tempos de perseguição, se não for o Senhor que olhe para nós e veja o nosso sofrimento, como Ele viu o sofrimento do povo do Egito, Ele chegou para Moisés e disse: eu vejo o sofrimento do meu povo, aquilo que os seus exatores, aquilo que os seus escravizadores estão fazendo com eles, eles estão sofrendo. Anos e anos de oração buscando a misericórdia do Senhor, e eles foram libertos. Mas não tire os olhos da vida eterna, ele diz no final do verso 21, para a vida eterna. Às vezes, aquilo que nós tanto esperamos, nós não vamos conseguir. É verdade. Aquilo que nós tanto desejamos, nós não vamos conseguir. E por que não, pastor? Um dos motivos é para que nós não tiremos os olhos de Jesus, não tiremos os olhos da vida eterna, em saber que hoje eu sofro, mas no futuro haverá uma alegria muito maior, haverá um estado de prazer e satisfação incomparáveis, o qual minha alma anseia. Eu quero estar com o Senhor, mais do que tudo. E às vezes o sofrimento é para nos mostrar isso. Você não é daqui, você não é dessa terra, você é de um lugar muito melhor, muito mais especial, é do reino celestial de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 22, ele diz: salve quantos puderem pelo caminho. Veja, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Aqui mostra, irmãos, que nós como cristãos precisamos ser proativos. Não podemos nos esconder atrás dos púlpitos de dizer: olha, o mundo lá que se lasque, as pessoas lá que se percam. Não, ele está dizendo: salve-os, eles estão indo para o fogo, compadeça-se dessas vidas. Você que conhece a verdade, transmita a verdade, aquilo de bom que você já sabe de Deus, por favor, não fique só com você, é o que ele está dizendo. Fale isso para o seu melhor amigo, fale isso para o seu irmão, fale isso com a pessoa que está do seu lado, mas fale, não feche a tua boca, eles estão indo para o fogo, arrebata-os do fogo, salve-os, ajude-os. Finalzinho, nós podemos interpretar esse texto, apesar de haver umas 3 interpretações diferentes por causa das palavras gregas usadas aqui, quando ele diz: quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ajude-os, mas sem se apaixonar pelas suas práticas. Ajude essas pessoas,
mas não se apaixone por aquilo que eles fazem. Pois há um grande perigo quando nós fazemos essa imersão no mundo. Se não estivermos devidamente preparados, nós podemos nos contaminar com o mundo. O mundo é sórdido, extremamente mau, perigoso. Portanto, nós precisamos nos compadecer dessas pessoas, mas nós não podemos nos apaixonar. E aí ele usa esse termo, detestando até a roupa contaminada pela carne. Afaste-se, ou não se envolva com certas coisas que eles fazem. Deteste essas coisas, mas compadeça-se deles, da pessoa em si. E então, irmãos, para concluir, eu preciso dizer que lutar pela fé quando se está sob ataque, significa muito mais do que usar as palavras. Tem a ver com a essência, em como nós estamos vivendo. Do que adianta nós também nos colocarmos para falar com alguém, se a pessoa pode falar assim: eu te conheço, eu sei o que você faz, eu sei como você trata as pessoas, eu sei quem você é. Do que adianta tentarmos falar se a nossa prática, se a nossa vida não está de acordo com o santo evangelho de Deus. Portanto, ele está nos chamando a uma vida de integridade. E nessa vida de integridade, nós vamos adquirindo a nossa identidade cristã. Um povo chamado de conservador. Se é esse o guarda-chuva que estão falando a respeito de nós, é esse o nosso guarda-chuva. Nós somos um povo conservador. Um povo de moral, de bons princípios, que quer preservar a família, mas sem maltratar, discriminar as pessoas. Nós amamos as pessoas, não amamos os seus pecados, mas queremos amar as pessoas e trazê-las para a luz, para trazê-las para a igreja. Então, que a nossa vida seja de fato exemplo nesse mundo hostil no qual nós vivemos. O tempo todo, as pessoas estão vendo aquilo que nós falamos, e determinadas frases podem ser usadas contra nós. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Agora, vocês desejam saber o que vai acontecer daqui 4 anos? Tenha paciência. Viva até lá, e todos nós vamos descobrir. Por enquanto, o que Deus requer de nós, seja íntegro, seja verdadeiro, seja correto, ame ao Senhor de todo o coração, busque a Ele, e Deus vai te dar a vitória nesse mundo hostil e difícil. Vamos colocar em pé, para nós orarmos.